sobrou R$ 1.000 na conta dela, que foi o valor que ela fez o voto para abençoar o projeto Arrependa-se. E eu creio, irmãos, hoje ainda é quarta-feira, até segunda-feira, dia 30, eu vou contar mais testemunhos desse mês de setembro. Mas, irmãos, Deus colocou algo neste jejum do mês veja bem, vai ser do dia 30 ao dia 8 de novembro, 40 dias de jejum. Do dia 30 de setembro ao dia 8 de novembro. 40 dias. 40 dias. E agora, irmãos, neste jejum, nós não vamos usar redes sociais no período do jejum. Qual é o período do jejum? Oi, irmã Elisamar, entra em contato. A gente dá um jeito de enviar esse violino. Entre em contato. Olha só, nós vamos jejuar da hora de dormir até meio-dia, e no período do jejum, nós não entraremos em rede social de jeito nenhum. Então, eu preciso que você entenda, né? Se você quiser também, é voluntário, né? Não é obrigatório. Mas nesse período do jejum, nós vamos consagrar a Deus sem entrar em TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Até notícia você não vai ver. Você vai se dedicar totalmente ao Senhor, porque muitas vezes uma notícia que você veja vai tirar o teu equilíbrio. Então, o momento do jejum vai ser um momento totalmente voltado ao céu. Voltado à presença de Deus, voltado ao Senhor. Deus vai nos dar estratégia. Eu estou vendo um livro para nós estarmos lendo nesse jejum, e eu vou colocá-lo na segunda-feira, no dia 30. No dia 30, eu irei colocar para vocês, e para baixar ou quiser comprar, dia 30. Amém, irmãos? Então, já marque aí na sua agenda, né? Na sua agenda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu vou falar sobre alguns assuntos aqui hoje. E a gente está vivendo uma hipnose coletiva. E eu me lembro que eu li um livro de um satanista, um ex-satanista, uma vez, que ele dizia que o pior satanista é aquele que nega a existência do diabo. Então, o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo físico. Se Deus pudesse, né, se Deus abrisse os nossos olhos para enxergarmos o mundo espiritual, para enxergarmos a guerra que existe, né, os principados, potestades, dominadores que estão aí nas regiões celestiais, se nós pudéssemos ter a dimensão, né? Mas a Bíblia nos dá, né? A gente lendo Daniel, né? A oração de Daniel, que o príncipe da Pérsia, isso quer dizer, uma entidade impediu da oração ser respondida. A Bíblia diz que Miguel teve que descer para Gabriel trazer a mensagem, né? Gabriel, mensageiro, Miguel, guerreiro. E Miguel abriu espaço para Gabriel descer e trazer a resposta. E veja que a resposta foi desde a primeira oração, desde que aplicaste o teu coração a orar,
Deus ouviu a tua oração. Oh, glória! Mas veja que houve uma batalha. Houve uma batalha no céu. Houve uma batalha. Houve uma batalha. Então, e a batalha não foi pequena. Aí você vê que quando Jesus veio nascer, ele foi anunciado, né, sobre a visita dos magos. Herodes mandou matar todas as crianças. A intenção do diabo era matar Jesus, usando Herodes. Sempre políticos são usados pelo diabo para perverter e fazer coisas diabólicas contra o propósito de Deus. E aí, meu irmão, Jesus nasceu, não foi impedido de nascer. Outra questão que nos revela aí o mundo espiritual, né, é o jejum de 40 dias de Jesus no deserto. Veja que um dos textos mais fortes, isso é a minha visão, mas é um texto muito forte, sobre o jejum de 40 dias, é que o diabo transportou Jesus ao pináculo do templo. São detalhes que a Bíblia dá do mundo espiritual que muita gente não presta atenção, né? Olha só. Quando a gente lê alguns versículos, olha só, Mateus capítulo 4, olha só. Mateus capítulo 4. O diabo não está amarrado, como muita gente diz, porque se o diabo tivesse amarrado, ele não faria isso que ele fez com Jesus. Olha o que diz a Bíblia. Mateus capítulo 4, versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Quem é que levou Jesus ao pináculo do templo? Foi o diabo. Aí olha só, Mateus capítulo 4, versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Agora veja o que diz o verso 11. Com isso deixou o diabo e eis que vieram os anjos e o serviram. Veja bem, irmão, Jesus estava em forma humana, o diabo transportou Jesus ao pináculo do templo, transportou Jesus a um monte muito alto. Foi o diabo que transportou Jesus. É o mundo espiritual. E quando Jesus termina o jejum e manda Satanás se retirar, a Bíblia diz que anjos vieram e lhe serviram. Irmãos, presta atenção, o jejum é o mesmo, emanar. Todos prestem atenção, o jejum é da hora que a gente vai dormir até meio-dia. 40 dias, da hora que vai dormir até meio-dia. Da hora que vai dormir até meio-dia. Então, olha só, voltando aqui, e o jejum começa dia 30 de setembro e vai até o dia 8 de novembro. 30 de setembro até o dia 8 de novembro, amém? Então, veja, irmãos, isso nos revela o mundo espiritual. Agora, veja bem, irmãos, existe um texto na Bíblia, né? Só para você entender o mundo espiritual. Existe um texto na Bíblia
que diz: Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17 a 19. Veja que Satanás não permitiu o apóstolo Paulo ir pregar em Tessalônica. Olha o que diz o verso de número 17. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver vocês pessoalmente. Por isso quisermos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo? Em sua vinda, não sois vós? Sim, vós sois realmente a glória, a nossa glória e a nossa alegria. Agora veja bem, 1 Tessalonicenses 2,18, Paulo quis ir pregar. Mas o que a Bíblia está dizendo? Satanás colocou uma barreira no caminho. Irmãos, lá no Amazonas, onde a gente está, tem muita gente que quer ir e não consegue entrar, irmãos. Tem muita gente que quer pisar lá, quer fazer a obra lá, tem vontade, se programa. Tem gente que já comprou passagem comigo de ficar no aeroporto, porque não consegue entrar. Então, existem lugares na Terra que poucas pessoas entram, pela permissão de Deus. E se não estiver preparado, muitos ficam pelo caminho, pelos ataques que receberão por serem lugares fechados. Pastor Carlos, por que o senhor está falando isso? Porque nós estamos vivendo... Eu quero falar duas coisas agora com vocês, irmãos. Que você diz assim... É impossível, né? Mas... é real. O Sean Diddy, é o Diddy, né? É acusado por, eu não posso falar, ó, TRAFUSEXUAL, cantor se declara inocente. O rapper foi detido na segunda-feira e pode receber sentença de prisão perpétua. Promotores federais dos Estados Unidos disseram nessa terça-feira, dia 17, que Diddy usou sua fama como um dos maiores nomes do hip-hop para coagir mulheres a se envolverem em atos SEXUAIS como parte de um esquema de TRAFICA, e extorsão. Ele tem 54 anos, usou o império empresarial que controlava, incluindo sua gravadora, para levar mulheres e profissionais do SEXO para participar de performances gravadas e chamadas, nas quais o magnata da música assistia e tá aqui, ó. Alegaram os promotores. O cantor se declarou inocente ante a juíza em Manhattan. Espera-se que ele decida se o Diddy deve permanecer sob custódia até o julgamento. O rapper é procurado, é produtor e pode receber pena mínima obrigatória de 15 anos de prisão e até a prisão perpétua se for condenado pelas 3 acusações de conspiração por extorsão, e transporte para se envolver
em tal. Então tá aí, ele está detido. Eles querem liberar ele com uma fiança de 50 milhões de dólares. E eles o acusam de uma empresa criminosa para facilitar a exploração de mulheres. Então, muitos já viram, existem muitas pessoas testemunhando. E dizem que ele é perigoso para a comunidade. Irmão, mas se você for estudar o que a matéria da CNN está falando aqui, ele não era só mulheres, irmãos, era pequenos também. E ele tinha uma festa chamada Festa de Branco, que todo mundo usava branco, e os artistas de Hollywood, a Ofra, né, que foi uma veroz aí contra Michael Jackson, falando da exploração e tal. E aí isso envolve, irmãos, envolve indústria de música. Isso envolve a nata. Ele tem foto com ele tem foto com Bill Clinton, Hillary Clinton, Barack Obama, Michelle Obama, Bush, todos que são aí, Biden, envolvido nessas coisas, e se fala até em adrenocromo. Então, aquele Steven, me lembra aí o nome dele, que foi morto na cadeia para não denunciar, ele tomou o lugar do Steven com a mesma questão de uma ilha, a mesma questão de festas, de orgias, e ainda, irmãos, presta atenção, ele filmava e fotografava, e tem um convite que ele está fazendo na internet para o seu aniversário, que muitos dizem que o convite é uma ameaça para os artistas que não se submeterem e não comparecerem, porque ele tem tudo filmado. Aí você tem Lady Gaga, você tem Beyoncé, você tem, diz que aquele menininho loirinho lá, que Justin Bieber, era um que foi aí explorado por esse camarada. E o negócio é muito além do que a mídia está abafando, e presta atenção, a mídia vai começar a derrubar, porque o que está envolvido por trás dele é a mesma coisa do Steven, que foi preso foi preso e ele foi morto. Dizem que ele se enforcou. Ele se enfocou nada, eles mataram ele na cadeia porque ele ia denunciar os poderosos. E esse camarada aí, meu irmão, se ele for preso, ele vai ser morto na cadeia também. Porque as pessoas que estão envolvidas, os nomes que estão envolvidos, são nomes da alta elite americana e dos maiores cantores da música dos Estados Unidos da América. Ou eles vão soltá-lo, ou eles vão matá-lo, porque ele não vai poder denunciar. E ele tem algo, irmãos. Talvez é isso também, eu estava aí vendo os bastidores disso. Dizem que ele estava ameaçando meio mundo de gente. E aí ele achava, simplesmente ele é um Xandão do Brasil, um testa de ferro usado para trazer o que os ricos gostavam para as suas festas particulares.
Então ele só era o testa de ferro. Daí ele achou que tinha muito poder e começou a ameaçar. Sabe o que aconteceu? Mandaram a polícia e agora ele está atrás das grades. E acharam, meus irmãos, um monte de óleo para beber no banheiro dele. Eu vou dizer para vocês que o que foi visto, o que foi achado, o que foi encontrado, já daria para ele prisão perpétua nos Estados Unidos. A questão é quem ele pode denunciar, quem tem as gravações, porque ele tem tudo gravado. Ele tem tudo filmado, então ele tem muita gente que podem se prejudicar e muito. Agora, irmãos, é diabólico. É diabólico, é maligno, né? O que envolve, né? O que envolve tudo isso. As pessoas que estão por trás, né? Deixa eu tentar só mostrar algumas imagens aqui para você. Deixa eu só pegar algumas imagens. Eu quero colocar aqui para você com quem esse camarada se relacionava. E todas as vezes, irmãos, que eles chegam perto de pessoas como esse camarada aí, todas as vezes. Aí você vai ver ele com Beyoncé. Olha aí, ó, Leonardo DiCaprio, Taylor Swift, Marina Corey, olha aí, ó, os astros que estão envolvidos. Príncipe William. Tá entendendo? Olha ali o Príncipe William, na primeira, segunda, terceira, quarta. Quarta foto, Príncipe William está envolvido, como também estava envolvido com o outro. Então são muita gente, ó. E aí existe, irmãos, as investigações contra o rapper abrem uma caixa de Pandora envolvendo diversos artistas e alimentando um turbilhão de especulações. E uma das pessoas mais famosas dos Estados Unidos, a Ofra, o irmão do William também. Agora, irmãos, presta atenção. Tem uma teoria dizendo que ele é o cabeça que destruiu a imagem de Michael Jackson. Existe uma teoria dizendo que Michael Jackson nunca abusou de menores, mas ele queria protegê-los. É por isso que os filhos de Michael Jackson sempre estavam com o rosto coberto, que ele temia o que eles poderiam fazer com seus filhos. E eles dizem que Michael Jackson foi morto por não querer renovar
contratos e não se envolver nessas coisas. E eles estão dizendo que ele é o cabeça da conspiração contra Michael Jackson, e eles estão dizendo que ele é o responsável. E existe mais um rapper e 3 produtores que foram mortos, que estão dizendo também que ele mandou matar porque não quis fazer parte. Então diz que Michael Jackson nunca se aproveitou e simplesmente ele queria proteger os menores, e isso veio à tona agora através desta prisão desse rapper que leva aí a um turbilhão de coisas e acontecimentos, né? Então veja que as acusações das mulheres contra ele são as mais baixas que você possa imaginar, né? As acusações. E existe, irmãos, o que foi achado, né? Na casa dele. Eles acharam lá um monte de coisas na casa dele. E veja que o que choca que a mídia não está falando é o envolvimento dos pequenos. Então, existem imagens dele espancando mulheres. E eles só estão falando de mulheres e não estão falando de pequenos. Irmãos, esse é o mundo tenebroso. É o mundo das trevas. Hoje a missionária Raquel teve um sonho muito forte sobre a tribulação. Ela acordou e me contou o sonho. Que a gente fala assim, da onde que um ser humano tem coragem, né? De obrigar mulheres a fazer coisas. Aí tem a festa de branco desse camarada, o que era levado, o que era aplicado, o que era oferecido, o que era filmado. E no sonho, a missionária Raquel falou que na tribulação ela via as pessoas manifestando o pior delas. A natureza humana. Irmãos, o Espírito Santo é que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E uma das coisas, né, que eu acredito é que não haverá atuação do Espírito na tribulação. Não haverá convencimento do homem. Então, imagine que o pior do ser humano vai sair para fora. Então, existe coisa que a gente vê por aí, por exemplo, quando cai uma carga, você vê aquele monte de gente, a pessoa lá toda ensanguentada e ferida, e ninguém está lá indo socorrer a pessoa que está ensanguentada e ferida, mas elas querem saquear a carga. Então, eles não se importam. Hoje, as pessoas estão tão desumanas, isso você já se vê, que muitas vezes você está vendo uma briga, e em vez das pessoas separar a briga, as pessoas estão filmando. Tem uma pessoa tentando se jogar de um prédio, em vez de ir lá
ir lá e salvar a pessoa do prédio, as pessoas estão todos filmando com o celular, querendo like através da desgraça dos outros. Então, muita coisa a gente vê hoje, né? Eu acabei de ver agora uma mulher, o marido se separou, ele entrou no salão e esquartejou a mulher na frente de todo mundo. A gente está vendo, né, que o pior da natureza humana está se manifestando. Agora, imagine sem a igreja, porque a igreja, irmão, é o sal da terra. A igreja é o sal da terra. E o sal não é só para dar sabor, o sal é para preservar. Quem aqui é do tempo que não tinha geladeira e a carne era salgada? A carne era salgada por quê? Porque sem o sal na carne, apodrecia a carne. Então, como é que se conservava a carne? Salgando a carne. Salgando a carne. Então, presta atenção, irmãos. Quando a igreja for arrebatada, o mundo vai apodrecer. As misérias humanas foram aflorar, porque essa pseudo-democracia que está se pregando, essa libertinagem, fim da família tradicional, liberação para tirar menores, liberação de droga, o uso da polícia, como eu falei ontem, que a polícia não vai mais poder usar força, usar arma, algemar um bandido. Tudo isso é para manifestar o pior do ser humano. A natureza humana. A natureza humana. Então, irmãos, eu não quero ficar aqui, mas eu digo que uma questão sobre esse rapper Didi aí, as pessoas que são os influenciadores digitais, se você pegar aí um Instagram de Beyoncé, de Lady Gaga, de Leonardo DiCaprio, todos que faziam parte dessas orgias e das festinhas do Didi aí, você vai ver milhões de pessoas seguindo, hipnotizados sobre o que eles fazem. Idolatram seres como um ser desse. Oh, meu Deus. O próprio que está na cadeia, com certeza vai acontecer a mesma coisa que vai acontecer com a Deolane aqui. Vai um monte de gente para a porta da cadeia dizendo que ele é inocente. Porque são fãs cegos que idolatram seres deploráveis. Vocês estão entendendo o nível que nós estamos chegando? É um nível que a natureza humana está se aflorando. E isso é bíblico, né, irmãos? Isso é bíblico. Quando a gente lê o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, parece que Paulo estava vendo os nossos dias. Paulo disse, olha o que diz, 2 Timóteo, capítulo 3, sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jacticiosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus,
tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também desses. Irmãos, isso aqui é a Bíblia em 3D que nós estamos vendo. Essa sociedade desumana que nós estamos vivendo. Infelizmente, é desumano, né? O que nós estamos vivendo. Aí aqui no Brasil aconteceu um fato que eu não falei, né? Eu não falei em live, mas